mandei os gabaritos, certo? Isso Pra mesmo, vocês tá darem uma certo. olhada. Eu leio. Beleza, então é isso aí. Como eu falei na aula passada, hoje nós vamos... Daí a gente tem que, professor, a gente tem que reenviar para o senhor daí com o respondido daqueles lá? Ou não precisa? Não, eu mandei a resposta já para vocês, né? Já para a gente poder finalizar essa parte, não é? O próximo material que eu enviar para vocês, sim, a gente vai trabalhar melhor com eles. Só um minutinho que eu me perdi aqui depois que eu falei com o Giovanni. Na verdade, assim, coloca muita gente na sala, trava tudo e aí a gente não consegue... Então vamos lá. Agora sim. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre tomografia de tórax, depois nós vamos entrar em ressonância magnética. Eu mandei uma atividade para vocês, onde tem algumas estruturas lá na sala do aluno, que é para vocês definirem qual é o tempo de aquisição da imagem e qual é a estrutura anatômica que está sendo realizado o exame. Então, se você não viu ainda, vai lá na parte de exercícios, está lá todo o processo para você poder realizar essa atividade aí, tá? Essa sim, vocês vão ter que me enviar novamente via central do aluno. As outras não, porque eu já mandei o gabarito para vocês compararem com aquilo que vocês fizeram, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a tomografia de tórax, como nós tínhamos visto. Eu preparei um outro material mais recente para vocês, mas nós vamos trabalhar em cima desse aqui. Vamos ser mais sucintos, porque nós perdemos bastante tempo com essa reunião que nós tivemos, que é de extrema importância, acredito que inclusive para vocês da biomedicina, que é o retorno às atividades de estágio, para quem está fazendo estágio. Eu não sei se vocês voltam na quinta fase a fazer estágio ou não, mas nós estamos retornando às atividades de estágio em todo o centro universitário. Bom, nós vamos falar sobre traumatismo, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, lesão por radiação, aspiração por corpo estranho e lesão por drogas. Todas essas atividades que nós vemos aqui, todas essas patologias, esses traumas, nós conseguimos identificar dentro de um exame de tomografia de tórax, tá? Então, as lesões vasculares, os abscessos pulmonares, embolia, hérnia diafragmática, tumores pulmonares e mediastinais, concentração de cálcio e nas artérias e assim por diante. Qual a grande diferença que nós vemos dentro do exame de tomografia para o exame de ressonância magnética? Veja bem, na tomografia, quando eu realizo um exame do tórax da pessoa, eu consigo identificar uma série de patologias diferenciadas no mesmo processo de imagem. Consigo verificar tudo. Existem exames mais específicos? Claro que existem exames mais específicos. Existem os exames contrastados em tomografia computadorizada, existem aqueles que abrangem somente a parte cardíaca, né? Só que em ressonância magnética, eu tenho muito mais detalhes daquilo que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu tenho um protocolo para mediastino, eu tenho um protocolo para parte cardíaca, eu tenho um protocolo para ver algumas regiões pulmonares. Eu tenho uma série de outros protocolos para a caixa torácica que eu vou utilizar individualmente dentro da ressonância magnética. Então,
essa é uma das diferenciações. A tomografia vai me dar mais detalhes, relações relacionadas à calcificação, a ósseos, algum tipo de derrame, né, diferenciar líquido, flúor, de dentro do organismo, infecções e assim por diante. Já a ressonância magnética, ela vai me dar muito mais detalhes sobre o que tipo de patologia eu vou conseguir visualizar. Ela praticamente ela consegue me dar certeza do tumor ou da patologia que eu estou procurando visualizar ali. Enfim, então nós temos aqui, ó, região torácica. Eu vou ter em toda essa parte a minha caixa torácica, é a composição óssea em si, e dentro dessa composição óssea eu vou ter algumas estruturas que se sobressaem. Então, escápula, eu vou ter aqui o corpo do externo, vou ter processo chifoide, vou ter manúbrio, a parte dos primeiros arcos costais, clavícula, todos esses processos que eu tenho aqui, cartilagem externo-costal, todos esses processos que eu tenho, são processos que eu consigo identificar nitidamente como ponto de referência nesse arcabouço ósseo quando eu realizo um exame de tomografia computadorizada. Por quê? Porque é dentro desse arcabouço justamente que eu vou visualizar traqueia, bronco direito, bronco esquerdo, bronquíolos, mediastino, né? Bronco esquerdo aqui, o bronquíolos, e vou ver também as divisões pulmonares, tanto do pulmão esquerdo quanto do pulmão direito. Bom, qual vai ser a posição desse meu paciente na hora que eu começar a realizar esse exame? O paciente vai estar em decúbito dorsal. Eu vou ter que informar para o meu computador se ele vai estar entrando primeiramente com a cabeça ou com os pés dentro do meu gantry. E a partir do momento que eu passei essas informações, o computador vai saber como ele vai realizar os cortes dentro desse meu paciente, através desse meu paciente. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, orientação, já vou dizer para o meu computador que ele vai entrar primeiramente com os pés, vou colocar um travesseiro de conforto na cabeça dele, faixa de imobilização nas pernas, caso seja realmente necessário. Existem pacientes que são muito comportados, então você não precisa utilizar. Apoio para os joelhos, que é um conforto para evitar a movimentação desse paciente, e os braços vão estar elevados sobre a cabeça. Vou fazer primeiramente o escanograma. Escanograma é aquela minha primeira imagem que eu realizo no tomógrafo. Essa primeira imagem eu vou determinar no meu computador onde eu vou começar o meu exame, qual é a espessura do corte que eu vou querer de uma imagem para outra e onde o meu exame vai ser finalizado. Então, eu faço a programação conforme a necessidade de visualização que eu tenho que ter. Então, geralmente, eu vou começar ali com cortes axiais, limite superior à incisura jugular. Para quem não sabe, incisura jugular é esse ponto que você consegue colocar o dedo aqui, que está justamente acima do manúbrio. E inferior à parte do pulmão. Então, eu vou ter lá embaixo na cúpula diafragmática, vou pegar geralmente o último par de costelas, vou colocar um pouquinho abaixo desse par de costelas, porque ali eu sei que eu incluí, inclusive, uma parte do músculo diafragmático, e eu não vou perder nenhuma imagem em lateral direito, nem lateral esquerdo. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me sinalizem aí. Bom, a espessura do corte. Para pulmão, geralmente nós colocamos de 7 a 10 milímetros, com um intervalo também de 7 a 10 milímetros. Vou ter um FOV, que é o meu campo de visão, de 350 milímetros, ou seja, 35 centímetros. KV 120, dependendo da situação eu posso aumentar, se poder de penetração. E o MA de 200, também posso aumentar, caso seja necessário. Pego uma pessoa muito forte, muito densa, muito obesa, aí eu pego e coloco mais radiação para que haja mais facilidade na visualização dos cortes. Vou colocar 1 segundo de espaçamento entre um e outro e vou usar filtro tanto para partes moles quanto para partes ósseas. Janelamento de 400 por 30 no mediastino e de 200 a 600 para o pulmão. A primeira imagem é essa aqui, é o scout. Então, o paciente está lá, braços para cima, né?
está alinhadinho ao centro do meu equipamento. Essa é a minha primeira imagem que eu vou obter. Como que eu vou fazer o traçado aqui? Eu vou dizer para o computador o seguinte, olha, eu quero que você comece o exame aqui em cima, porque ele entrou primeiramente com os pés, e você vai terminar o exame aqui embaixo, ó. Eu vou incluir parte da cúpula diafragmática dele, porque se eu pegar mais acima, eu vou perder essas duas regiões aqui, que são seio cardiofrênico e seio costofrênico desse paciente. Então, meu exame não vai estar completo, tá? Então, eu vou determinar isso. O restante, o computador vai fazer para mim. Por exemplo, aqui eu tenho 120 kV, tenho 80 MA. Aqui está me dando o jalenamento, aqui está me dando o FOV, que vai ser o meu campo de visão. Tudo isso dentro da minha primeira imagem de Scout, a minha imagem inicial, o meu escanograma. A partir disso, eu vou fazer os traçados. Aqui eu tenho minha imagem, o paciente está com os braços abaixados, mas vocês já sabem que o braço tem que estar em abdução. Faço todos os cortes e determino que o meu computador comece a fazer o ajuste da ampola. O paciente está lá, ó, o laser vai me dizer onde começa e o laser vai me dizer onde termina. O paciente tem que estar alinhado com o plano sagital ao laser de marcação do meu tomógrafo, o coronal também, né? E o axial também. Então, esse é o posicionamento para você realizar o exame. Sempre vou deixar uma margem aqui, ó, de pelo menos 4 dedos desse meu paciente, para que eu não comprometa as imagens que eu vou capturar desse exame. Coloquei lá, indiquei, beleza. Se for necessário, eu vou injetar meio de contraste nesse paciente, caso seja necessário, tá? Geralmente isso vem no pedido médico, mas através do Scout você já sabe se você vai ter que injetar esse meio de contraste ou não. Então isso aqui é uma bomba injetora, o contraste está aqui, o paciente vai estar pulsionado já, vocês como biomédicos também podem pulsionar. Coloca o meio de contraste lá no paciente quando for necessário. Essa mesa de comando é antiga, é do Hospital Beneficência Portuguesa, lá no centro de São Paulo. Esse tomógrafo também é de lá, também é um tomógrafo bem antigo, os modelos mais atuais têm uma visão melhor, um acabamento melhor, né? E aqui eu vou determinar qual é a altura da mesa e qual vai ser o procedimento que eu vou fazer com o meu computador. Tórax com alta resolução, sem contraste, indicação, infiltrado pulmonar inespecífico, doenças intersticiais difusas, efizema pulmonar, pneumonia de repetição, broncoactasia e agora também COVID. Escanograma anterior para 0 graus, corte axiais, não vou mudar praticamente nada de um exame para com outro. Então, esse é o procedimento que eu vou ter de um exame para o outro. Alguns eu vou injetar meio de contraste, outros eu não vou injetar meio de contraste. O posicionamento é um protocolo padrão. Os pacientes vão entrar primeiramente com os pés, dependendo do protocolo do hospital. Isso não me impede que eu também coloque ele primeiramente com o crânio dentro do meu protocolo. Cada vez que eu for fazer essa mudança, eu tenho que informar o computador que eu estou mudando o meu paciente de posição. Professor, posso fazer com o paciente decúbito ventral, ele de barriga para baixo? Em raras situações, pode sim, tá? Geralmente em pacientes masculinos. O paciente está lá, ele vai deitar em decúbito dorsal e vai seguir o procedimento padrão. Bom, quando eu colocar um meio de contraste ou não, a imagem que eu vou ter vai ser praticamente essa aqui. Essa imagem aqui, ela ficou com alguns artefatos. Primeiro, o meu paciente ficou girado na mesa, ele estava meio torto assim de lado. Como que eu sei isso? Olha aqui, ó. A parte costal dele, a parte do dorso, só está um lado mais apoiado, o outro lado está mais levantado. É uma estética ruim, mas não é uma imagem que eu descarte, apesar dela estar em rotação.
Essa imagem do Hospital AC Camargo, também lá em São Paulo, uma imagem de tórax de rotina. Utilizei 120 kV, 200 MA, tá? 1 milissegundo com FOV de 30. Poxa, mas lá estava dizendo que o FOV era de 35. Pode variar, tá? Dependendo do biotipo desse paciente. Então, tá aqui, ó. Tórax, rotina. Tem até uma data aqui. Horário, fez no ano de 2004, 3 de agosto de 2004. Toda essa percepção que eu tenho aqui ao redor são os arcos costais. Na parte anterior, eu tenho o osso externo. E aqui eu vou ter a base do coração, que são os grandes vasos, mais posteriormente eu tenho aqui o corpo vertebral, tá? Nós vamos ver isso mais detalhado na outra imagem que eu vou passar para vocês agora. Aqui. Estão visualizando aí? Ou a imagem subiu? Não, eu vou ter que dividir a tela novamente, né? Ainda não está aparecendo. Não, mas vai aparecer agora. Muito bem. Agora vocês estão visualizando. Sim. Eu fiz o meu paciente, ele está deitado na minha mesa, estou fazendo os cortes, automaticamente que ele vai se movimentando da mesa, eu vou visualizando os cortes que estão sendo feitos e os cortes vão estar representando na tela do meu computador em tempo real. Então, terminou um corte, o computador manda para a minha tela. Terminou outro corte, o computador manda para a minha tela. E assim sucessivamente. Esse primeiro corte aqui, ele está bem aqui em cima, na região superior já do tórax do paciente. Eu estou começando meus cortes de cima para baixo, certo? Então, eu tenho o primeiro corte aqui, ó, nessa região. Nessa região, eu vou conseguir ver traqueia, vou ver os primeiros corpos vertebrais, e aqui eu tenho toda a escápula, que é da parte dorsal desse cliente. E aqui eu vejo espinha da escápula. Consigo ver espinha da vértebra torácica e aqui o ápice cardíaco desse paciente. Consigo ver também musculatura, tem um músculo dorsal, então tenho aqui o osso do externo na parte anterior, né, o peitoral longo, eu consigo visualizar isso aqui. Esses pontinhos brancos que eu vejo aqui são justamente a flexibilidade pulmonar desse paciente, ou seja, movimento de inspiração e expiração. Ele está dentro do tomógrafo, mas ele está vivo, então eu tenho movimentação. Por quê? Fica diferente se eu estiver fazendo esse exame de um cadáver? Fica. Não tem movimentação num cadáver. Se realiza a tomografia de cadáver? Se realiza. E ultimamente com muito mais frequência do que antigamente, tá? Então, eu tenho essa visualização de todo o contorno do ápice pulmonar. Por quê? Existem algumas patologias que se desenvolvem justamente em cima do ápice pulmonar. Por exemplo, nódulo solitário. Nódulo solitário, ele é um tipo de tumor que ele se desenvolve no ápice do pulmão. E justamente ele procura se alocar atrás da clavícula. Então, se é no raio-x convencional e eu tiro uma radiografia de tórax comum, eu não consigo visualizar esse tumor porque ele está na região da clavícula, a clavícula sobrepõe a patologia e me dá um falso negativo. Só que na tomografia computadorizada, como eu estou fazendo cortes axiais, eu consigo pegar ele lá no ápice do pulmão e então eu consigo diagnosticá-lo mais facilmente. Na segunda imagem, é o mesmo tórax, é o mesmo paciente, eu desci alguns cortes a mais e ele vai me dar mais detalhe. Então, aqui eu vejo, ó, fissura oblíqua direita, fissura oblíqua esquerda. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas está aqui, ó, essa linha. E aqui ela aparece aqui, ó, essa linha.
Então, eu tenho uma do lado direito, tenho outra do lado esquerdo. A traqueia ainda continua bem aparente aqui. E aqui o canal medular, porque eu já estou na região torácica, o corpo vertebral ele tem um forame e todo o espaço medular passa aqui por dentro dele. Na região anterior, eu vou ter a linha da junção mediastinal anterior. Eu tenho 3 mediastinos, anterior, médio e posterior. Esse aqui é o ligamento anterior. Esse ligamento anterior fica justamente na região do meu externo. A escápula continua aparecendo aqui, ó. Já passei a parte espinal dela, espinhal, mas ela continua aparecendo aqui, tá? Eu consigo, inclusive, ver aqui a articulação dos meus pares de costela com o corpo vertebral da coluna torácica. Essa região aqui, essa articulação, é denominada articulação costocondral, ou seja, do processo transverso da vértebra torácica com a cabeça da costela. Articulação costocondral. Essa imagem já é diferente. Essa imagem é um corte em coronal. O computador me dá a opção de eu visualizar a imagem tanto em coronal, quanto a imagem axial, quanto a imagem em sagital. Essa imagem é uma imagem coronal. Peguei a imagem coronal bem na região onde eu consigo ver traqueia, brônquio principal direito. Se eu tenho direito, eu vou ter o esquerdo. Bom, brônquio principal esquerdo. Lobo inferior esquerdo, lobo inferior direito. Tem outros pontos aqui, eu tenho fissura, ó. Ela aparece aqui. Ela aparece aqui também. Tenho outra mais abaixo, tenho outra mais acima. Eu consigo identificar quais são as estruturas que eu tenho interesse dentro desse exame tomográfico. E também tem uma estrutura que não foi marcada, que ela fica aqui nessa região. Eu acho que eu já comentei com vocês, que é uma estrutura denominada carina. O que a carina faz? Ela limita a quantidade de oxigênio tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo. Um é menor do que o outro, então um absorve uma quantidade de líquido de oxigênio diferenciado e a carina ela faz essa divisão por igual. Quando a pessoa está entubada, né, com a ventilação artificial, ela é entubada e o tubo tem que vir aqui na região da carina. O ideal é que o tubo fique a 1 centímetro acima da carina, no mínimo, tá? Por quê? Porque aí o oxigênio vem e divide por igual e impede que um dos pulmões receba mais oxigênio do que o outro. O oxigênio, geralmente, de uma pessoa entubada é gelado, porque ele é oxigênio líquido, então ele vem pressurizado em baixa temperatura, e depois, quando ele entra em contato com uma temperatura maior, ele sai e vai para a região de interesse, que é o pulmão do paciente. Então, a temperatura dele é muito baixa, é frio. Então, é normal uma pessoa que ficou, por exemplo, aí uma semana entubada, 10 dias, desenvolver outras patologias pulmonares, além do que ela já tem, que geralmente é denominado pneumonia. Por quê? Ela recebe oxigênio mais frio em um dos pulmões e acaba desenvolvendo outras patologias. Então, o protocolo qual é? Eu vou lá e retiro uma radiografia ou 2 radiografias por plantão de cada paciente para saber se está tendo progressão de patologia respiratória nessa região. Tá? Tenho outra radiografia aqui, outra imagem, que é uma imagem coronal também. E aqui na região cardíaca, eu vejo essa movimentação aqui, ó. Parece que está tremido, né? E é um fato, está tremido mesmo. Por quê? É um artefato de movimentação cardíaca. O coração não para de bater. Ele está em sístole e diástole continuamente enquanto você realiza o exame. Aí vem a parte tecnológica. Quanto mais veloz for o tomógrafo para realizar esse exame, menor artefato de movimentação cardíaca eu vou ter. Ressonância magnética também, tá? Quanto maior a quantidade de Tesla que eu vou ter no meu equipamento, mais resolução ele vai ter e menos movimentação de imagem eu vou ter na captura da parte cardíaca. Então,
Vamos supor que você vai fazer uma ressonância magnética cardíaca e o equipamento lá é de 1 Tesla. Ele faz, mas vai sair uma porcaria. Tem que ser no mínimo de 1,5 Tesla a 3 Teslas para eu poder ter uma imagem cardíaca de qualidade, onde o médico possa chegar a um diagnóstico. Se o médico pegar uma imagem que foi feita no equipamento de 1 Tesla e falar, não tem nada aqui, pode ter certeza que deve ter alguma coisa. O equipamento define qual vai ser a percepção da patologia nesse momento de sístole e diástole. Né? Se o equipamento for um equipamento abaixo de 1,5 Tesla, a qualidade da imagem não vai te dar um diagnóstico preciso. E, novamente, você vai ter um falso negativo, que pode levar a outras consequências a esse paciente aí. Bom, lembra daquela linha que eu falei para vocês, que é a fissura oblíqua? Ela está aqui, ó. Então, ela vai seguir uma linha reta e vai dividir o pulmão nesse lado aqui. Eu peguei uma imagem em reconstrução 3D para vocês terem uma percepção. Aquela fissura oblíqua, onde ela começa, ó, ela vai lá e divide, né? E esse corte aqui, esse corte dessa imagem, dessa reconstrução, é um corte sagital. Eu estou vendo da parte interna do meu pulmão, ou seja, da parte medial, para a lateral, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. E aí eu consigo ver essas estruturas aqui, inclusive os vasos pulmonares ali. Aqui já é uma reconstrução 3D. Nessa reconstrução 3D, eu consigo ver essa fissura em oblíquo aqui, ó. Começa lá embaixo e vai subindo, ou começa aqui em cima e vai descendo. E aqui toda a região cardíaca também. Arco da aorta e projeção descendente do arco aórtico, juntamente com as bases pulmonares aqui, dos vasos pulmonares. Então, olha só, pessoal, a ressonância magnética, ela me dá muito mais detalhes nesse sentido do que a tomografia computadorizada. Mas tudo depende do quê? Depende do equipamento em si. Por isso que, geralmente, nós chamamos o curso de radiologia de tecnologia em radiologia, porque a tecnologia ela está muito associada à qualidade da imagem que eu vou obter na hora do diagnóstico final. Quando é que nós não vamos, talvez não tenhamos tempo para ver isso, mas quando nós falamos de radioterapia, por exemplo, a tomografia, o aparelho que emite a radiação X, que é o acelerador linear, o aparelho que emite a radiação gama, beta mais, beta menos, os betatrons, são essenciais para o sucesso do tratamento num caso cancerígeno. Se eu não tenho um equipamento bem calibrado, se eu não tenho um equipamento bem sofisticado, eu vou causar, na verdade, pouco efeito nesse tumor e vou causar muito mais dano sistêmico em todo esse paciente, porque o sistema imunológico dele cai quando ele sofre uma grande quantidade de radiação. Né? Então, assim, a tomografia computadorizada ela me dá um parecer geral daquilo que eu vou visualizar. Não foi possível diagnosticar utilizando a tomografia computadorizada, mesmo utilizando o meio de contraste, então eu vou pegar um exame que tem uma gama maior de capacidade visual, que no caso seria a ressonância magnética, para chegar a uma conclusão final do que se trata a patologia ou o procedimento que deve ser feito com esse cliente, com esse paciente. Tá? Então, nós seguimos uma escadinha. Primeiramente, o primeiro atendimento é raio-x, segundo atendimento, via de regra, é um ultrassom, porque o custo do raio-x e o custo do ultrassom a nível financeiro e acessível à população é pequeno. Depois nós vimos com a tomografia computadorizada, depois nós vimos com a ressonância magnética, e aí lá em cima, caso seja necessário, nós vamos vir com o tumor, com a radioterapia, com a quimioterapia, com a braquiterapia, ou seja lá qual outro fator. Então nós seguimos pelos padrões mais básicos até chegar ao padrão mais elevado, cujo qual nós necessitamos realizar para ter um diagnóstico fechado desse paciente. Só a imagem define alguma coisa? Não. É um conjunto de fatores.
exame de sangue, exame coletado, hemograma completo, uma série de outros fatores que eu tenho que juntar e associar a imagem à parte física do paciente, a própria parte palpável, para chegar à conclusão de um diagnóstico fechado nesse caso. Não é uma única pessoa que decide isso, geralmente é uma junta médica, né? Vai passando os resultados de médico em médico, e aí eles chegam a uma conclusão, possivelmente é tal patologia, vamos tratar de tal forma, né? Incluindo biópsia e daí por diante. Pessoas, dúvidas até aqui? Eu sei que eu falei rápido hoje, é que na verdade assim, eu tenho que entrar em contato com algumas pessoas ainda hoje, a pedido da reitoria. Então, eu já mandei, eu me antecipei hoje, coloquei bastante material lá na sala virtual de vocês, eu vou mandar esse material também, e também mandei um material de ressonância magnética para vocês determinarem se as imagens que tem lá, se são T1, se são T2, qual é o tipo de corte que foi realizado naquele exame, se ele está em sagital, coronal ou axial, e que estrutura ela é. Tá? Então, é uma imagem de crânio, ela está cortada como axial, coronal, sagital. Está cortada em axial, ela é T1 ou é T2? Ela está saturando gordura ou ela está saturando fluido? É isso que vocês vão fazer só, mamão com açúcar. Lógico que lá não tem nenhuma imagem de tórax, nem imagem de crânio, tá? São outras estruturas que eu mandei para vocês verem se conseguem visualizar. Pessoas, alguém tem alguma dúvida? Não ouvi. Tá tranquilo? Vocês nem estão aí, deixa ela falando sozinha, né? Não, professor, tranquilo. Tá bom, tá comendo, Camila. Espero que esteja bom, eu também estou com fome. Então, pessoas,